Então, esse dia chegou um paciente com dor torácica, imaginando, um paciente com intervenção prévia, né? Um paciente de alto risco, diabético, hipertenso, jovem, só que já era jovem, o cara tinha 45 anos, o Estevão, né? E aí ele me chegou às 11h30, no final do consultório, né? Ele falou assim, eu tô com dor no peito, essas dores tá me piorando e tal. Fiz o eletro dele, não tinha muita alteração. Eu falei, não, vamos investigar isso aí agora. Aí falei, não, vamos fazer a intervenção agora, vamos ver como é que tá esse Vamos ver. stent aí. E de fato ele tava ocluído o stent. Ou seja, bloqueado tudo. Bloqueado. Assim, se eu não tivesse feito essa intervenção, e aí desobstruir, passou 2 dias na UTI, enfim, deu tudo certo. Teve que fazer uma intervenção em É, cima da intervenção. é. E aí, mas assim, caso gravíssimo, né? Um paciente jovem, assim, eu falei pra ele, se ele tivesse ido pra casa e dormido, provavelmente ele tinha morrido. Em casa mesmo, por Tem que arritmia. ter muita sensibilidade profissional nessa hora para você ter É, essa noção, né? sim, porque se alguém falar assim, não, tá tranquilo aqui, eu acho que não Pode ir para é, casa, não é nada, é não. do Isso é só um estômago, incômodo, usa um um omeprazol e refluxo. volta aí amanhã. Não, na verdade, volta semana que vem. Esse não volta. Esse não ia voltar. Esse não ia voltar. É. Mas essa questão dos casos, eu até fiquei com uma curiosidade aqui na hora que tava falando, porque você citou 3 casos de homens, né? É mais comum um homem ter. Não, mas teve caso de mulher também, dona Ursulina, paciente gravíssima também, diabética. Eu costumo Como que dizer é o que é nome dela? Ursulina, Ursulina, achei que era Dona Insulina. Ursulina. Mas também, Diabetes. mas assim, tem pacientes assim que eu sou muito proativo também, assim, eu não. Tem paciente que às vezes até se assusta, né? Porque eu chego, já vejo pressão alta, já vejo que tá com glicose alta, eu já, Já faz já um sou, já, check-up não, eu total digo, ali eu no. faço, viro de cabeça para baixo, né? Porque a gente vê muitos casos de pessoas que vão no médico, mas procura uma outra opinião, né? É, E isso, isso é por quê? Porque não sente uma segurança no médico, né? Na hora do. é, Ele não me deu atenção, eu falei isso, ele falou que não era. Cara, mas eu tô. E aquela coisa, né? Se a pessoa tá falando que ela tá sentindo, né? por exemplo, no caso da insulina, um exemplo, olha só, paciente diabético e hipertenso, consultou a primeira vez, doença carotídea, tinha lesão dos dois lados das artérias do carótida, lesão das pernas, aneurisma de abdominal, primeira consulta, lesão Já das tava desse coronárias, jeito. fez a intervenção da carótida de um lado, depois da carótida do outro lado, fez a intervenção do coração, e aí, inclusive ela me acompanha até hoje, inclusive agora ela Tá, vai, já ia falar, tá vivo até hoje, então. tá, Olha, graças tá, a Deus. não, eu costumo dizer que ela tava indo pro abismo e eu puxei ela de volta, Você tirou ela de lá, é, nem puxou, ela já é, tava lá, né? e aí fiz a intervenção dela, reestenosou o stent, fiz outra intervenção. Aí agora ela vai fazer a intervenção do aneurisma da aorta abdominal agora. Mais uma intervenção. Mas quando a pessoa já tem essa predisposição também, né? Aí já tem que ficar acompanhando mesmo. Grave. Nesse tipo de caso, qual que é a frequência que ela deve ir ao cardiologista? Tem que pelo menos 6 meses, né? 6 meses. Não, sem contar com a quantidade de remédio que ela usa, né? Assim, a gente conseguiu controlar a diabetes dela, os níveis de colesterol. E mesmo assim é um paciente grave, mas precisa acompanhamento constante, né? O médico do meu pai, que sou eu, né? É, tem placas, né? Grave, já operou a carótida também, Também. né? E aí a gente vai. Eu, Tudo na vida tem um jeito. tudo na vida tem um jeito. Por isso que a gente estuda, né? Vai atrás. Eu queria que a gente O que voltasse. não pode O é o que eu. médico, médico não, o paciente às vezes não querer a prevenção. Eu costumo dizer que é prevenção, porque assim, se você vai no médico, o médico descobre que tem alguma doença e aí trata, você está prevenindo uma catástrofe, que é, Algo por de. exemplo, um infarto ou um derrame, por exemplo. Agora, se a pessoa não vai e tem um infarto ou derrame,
ela podia ter evitado Podia ter evitado. fazendo seu exame regular. Preventivo. É, nessa questão do... Eu acho que essa questão do livro, né, é justamente também para dar uma desmistificada nisso tudo. A gente acompanha suas redes sociais também, né? E lá a gente você vê que tem muita informação nos artigos, né? E eu vejo essa preocupação que o doutor tem em explanar para a sociedade o, a importância justamente da prevenção e a importância desse acompanhamento. É, se você fosse a partir de quantos anos assim uma pessoa deve começar a ir no cardiologista, se preocupar, mesmo não tendo histórico? Qual seria a idade assim que... Tô curioso para saber, porque eu nunca fui no cardiologista, doutor. Então, a gente, assim, só para as pessoas terem uma ideia, assim, por exemplo, qual é a causa de infarto? Existe causa de infarto abaixo de 30 anos? Existe. Pacientes que têm história familiar de cardiomiopatia hipertrófica, que têm anomalia de coronária, esses pacientes na família, né? Tem história familiar. Pacientes que têm história familiar de infarto com homens abaixo de 55 anos, mulheres abaixo de 65. Então, essas pessoas elas têm que ter vamos dizer assim, um acompanhamento Uma mais rotina rigoroso mais abaixo de rigorosa. 30 anos. Acima de 30 anos, já a doença cardiovascular, a doença arteriosclerótica, que é o entupimento das artérias por gordura, já é mais Já é mais prevalente. comum. Então, a partir de 30 anos, tem que ir. Tem que ir. Doutor, e falando desses casos assim genéticos, assim, tem algum que o doutor se lembra assim de algum jovem com alguma doença cardíaca? Então, na residência, a gente vê muito caso, né? Inclusive, gestante com história de morte súbita por essas doenças que eu acabei de falar. Recentemente, teve um médico também, um colega nosso, que teve um mal súbito e veio a falecer em casa também, 40 e poucos anos, Novo, 45, novo. 7. E por isso tem que acompanhar. Mas paciente jovem, recentemente teve um paciente também, eu não lembro se ele tinha 18 ou 20 anos, por um infarto com obstrução de coronária, que teve para ir para intervenção hemodinâmica e botar stent, mas foi por causa pós-Covid. Interessante. E você acha que tem relação? O Covid teve relação com isso? Sim, com certeza. A Covid ela tem relação Ela afeta com o o pulmão, evento né? E o pulmão. trombogênico, né? Entendi. Tanto da parte pulmonar, na verdade sistêmico, né? Tem relatos de trombose pulmonar, trombose cardíaca que leva a infarto. E a gente sabe que quanto mais grave a Covid, hoje em dia a gente não vê tanto por causa da vacinação. É, A porque... vacinação ela ajudou muito na diminuição de casos graves. Verdade. Então, os casos que a gente vê hoje em dia são mais leves. E antigamente a gente sabe, antigamente não, a gente sabe que a Covid, quanto mais grave o paciente, eu falo aquele paciente que está na UTI, entubado, a grande maioria dos pacientes vão morrer por acometimento cardíaco do infarto, Olha ou que... por trombose, Entendi. ou por inflamação do coração. É porque a Covid em si, ela só cria toda Sim, essa situação, né? sim. E já que entramos no assunto, né? Vamos falar sobre isso. Essa questão do Covid, as pessoas deixaram de procurar o cardiologista, né? Se por medo, né? A gente estava até conversando sobre isso esses dias. Então, a Covid, eu acho que no começo as pessoas, por aquela história de ficar em casa, né? Não só o cardiologista, mas É, todo tipo de... mas aí com as pesquisas, com o entendimento melhor da Covid, observou-se que ela comete o coração, né? Então, assim, que é o que eu falei. Quanto mais grave a doença, maior o acometimento cardíaco. Vamos botar aí. Mais grave, que é o paciente da UTI, a chance de acometimento é 70%. Quanto mais leve, o acometimento é mais baixo. Abaixo de 5%, vamos dizer assim. Então, as pessoas pós-Covid, na teoria, elas teriam que ter uma investigação, ou pelo menos uma consulta básica no cardiologista para avaliar. Tem casos de piora, já vi casos de piora de pressão, né? Tantos pacientes que estavam usando pouco remédio, usar mais remédio, ou o contrário, às vezes eu já vi.